ciclo menstrual e perimenopausa. Sabe o que eu descobri durante anos trabalhando como terapeuta integrativa e complementar? Que a maioria das mulheres não sabem as fases do ciclo menstrual. Então, só para você ter uma ideia, nos 30 dias, 31 dias do mês, todo esse tempo nós passamos por diferentes fases do ciclo menstrual, que são 4 fases durante o mês. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para você sobre essas fases e você vai se identificar. E se você se identificar, deixa aqui embaixo o seu comentário, que é super importante para a gente desenvolver esse assunto. Fase menstrual, fase 1, que é a duração do 1º ao 7º dia. Hormônio principal, estrogênio e progesterona baixa. Quais são os sintomas que a gente sente nessa fase? Sangramento, cólicas, fadiga, cansaço. É o momento de repouso. Na antiguidade, muitas de vocês sabem que as mulheres saíam, para o meio da natureza, para ter o seu ciclo no meio da natureza. Colhiam o próprio sangue e alimentavam as plantas com ele. Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque a nossa vida não nos permite. Muito poucas mulheres, acredito que ainda fazem. Bom, esta é a fase 1. A fase menstrual. Nós temos a fase 2, que é a fase folicular, que é a duração do 1º ao 14º dia e pode variar. O hormônio principal, aquele que predomina nessa fase, é o estrogênio. Então, o estrogênio está muito aumentado nessa fase, que é aumento da energia, melhora do humor, da disposição. É aquela mulher maravilha que vai para o mundo e que consegue resolver todas as coisas. A mulher se sente realmente criativa, com mais foco, mais concentração e a pele fica mais radiante. Estrogênio aumentado. Bom, nós temos a fase 3, que é a fase da ovulação. Nesta fase, que ocorre por volta do 14º dia, os hormônios principais é o LH, o luteinizante, e o estrogênio ainda está alto nessa fase. O que acontece? Pico de energia, libido, aquela vontade, que você tem de viver, a vontade de sexo, muco cervical claro e elástico, tá? E existe uma maior confiança. Eu nasci para vencer o mundo. Essa é a fase que a gente passa. E nós temos também o 4º momento, ou seja, a 4ª fase, que é a fase lútea, 15º ao 26º dia do nosso ciclo, que é a progesterona dominante e o estrogênio estável. E quais são os sintomas nesta fase? Inchaço, sensibilidade mamária, que a gente começa a definir como a TPM, que é o quê? Aquela caída de energia, a própria depressão, a vontade de chorar, que é muito comum. Para algumas, ou acho que para a grande maioria das mulheres, a vontade do chocolate. Então, esses são o nosso ciclo menstrual, que envolve todos os meses. Essas são as nossas fases menstruais. E a grande maioria das mulheres só conhece a TPM e a menstruação. E depois, obviamente, a fase de fertilidade, a fase ovulatória. Mas muitas delas não conseguem identificar. E com isso nós temos as tabelinhas, os apps dos nossos celulares que nós podemos baixar para ter controle. Mas mais do que isso, é nos conhecermos e saber como nós podemos agir em cada fase. E aí que entra o Guia Definitivo da Menopausa, onde eu dou dicas preciosas de como você pode viver cada fase, com mais leveza.